Agora a gente vai entrar, né, especificamente, começar a falar do anexo D, do anexo 3A, né, da portaria, né, do nosso RGCPI, da portaria 672, né? E a gente vai entrar a falar especificamente das luvas cirúrgicas e de procedimentos não cirúrgicos, tá? Então, talvez vocês, assim, a gente, só antes da gente entrar, que esse tem algumas alterações, inovações, né? A gente vai pontuar aqui para vocês, só para vocês, do pessoal da área aí, né? Laboratórios, OCPs, fabricantes, importadores, lembrando que essa é a nossa proposta, essa é uma proposta ainda. Então, vocês sintam à vontade, né? Sintam-se à vontade depois de apresentarem as contribuições de vocês, tá? Porque aqui acho que talvez possa causar algum espantozinho, que ficou um pouco diferente do que o Inmetro do que está vigente hoje no Inmetro. Tá certo? Então, vamos lá, vamos começar. Aqui, só compartilhando só como a Cris já falou, né, na apresentação dela, hoje o anexo 3A, que é o nosso, da portaria 672, que é o nosso regulamento geral, né, para certificação de equipamento de proteção individual, o RGCP, e a gente já tem publicado o quê? O anexo A, de capacete, B, luva isolante, C, são os cinturões, né, trava-quedas e talabarte. A Cris acabou de apresentar o que vai ser o anexo E, né, de PFF, e a gente vai falar aqui agora especificamente do anexo D, que a gente está propondo aqui nesse texto que vai para consulta. Ele, já no título dele, vocês vão ver que já tem alguma alteração do texto que já está vigente hoje no Inmetro, da portaria vigente. Então, isso que está destacadinho em amarelo aqui, né, eles já foram inclusões já. Então, o anexo D, o título dele já vai ser hoje, luvas cirúrgicas de procedimento não cirúrgico, sob regime de vigilância sanitária, ou seja, aqui a gente vai falar, esse anexo D, lembrando, é único exclusivamente das luvas que também, das cirúrgicas de procedimento não cirúrgico, que estão sob regime da vigilância sanitária, de borracha natural, borracha sintética, mistura natural e sintética, e de policloreto de vinila, né, que são as luvas de PVC, certo? Só lembrando, gente, que para a gente tratar, construir esse anexo, né, além da gente ouvir os grupos, né, os grupos específicos, técnicos que foi construído junto, nós tivemos também várias conversas, tá, com o pessoal da Anvisa, então não foi uma construção em paralelo, só para pontuar isso, que o pessoal da Anvisa está ciente dessa nossa alteração, tá bom? Para a gente alinhar também os dois regulamentos, né, Anvisa e Ministério, só para vocês também não ficarem tão assustados aí. Enfim, vamos lá. Aqui, vou trabalhar basicamente também comparando um pouquinho do modo como a Cris fez, tá? Comparando o que está vigente hoje com as nossas alterações, essa parte inicial, e pontuando essas inovações, essas alterações mais relevantes. Enfim, então vamos lá. Em relação ao objetivo, né? O novo regulamento, nosso anexo D, ele já inclui na sistemática de certificação as luvas cirúrgicas e de procedimento não cirúrgicas de borracha sintética e as de PVC, que essas luvas, elas não estão, né, no âmbito da certificação da portaria Inmetro 485, que é o RAC que está vigente hoje, né, que é o RAC atual do Inmetro. Ele isenta as luvas de borracha sintética, que também entra de PVC. Então, a nossa proposta do anexo D, que também veio, esse daí foi como um acordo também com o grupo técnico que estava construindo, foi incluir também, fazer essa inclusão das luvas também de borracha sintética e as de PVC, que a gente entendeu que na conjuntura atual, né, na conjectura anterior, lá na publicação do RAC do Inmetro, a gente teve uma justificativa pela não inclusão dessas luvas, que acho que hoje não cabe mais, não se aplica mais. Então, a gente não viu motivo, né? A gente não entendeu. Na verdade, achamos por bem já incluir essas duas luvas, esses materiais diferenciados também na nossa certificação, das de borracha sintética e as de PVC. Então, é a grande primeira inovação, tá? Da nossa proposta de texto do anexo D. Né? E aí, em decorrência da inclusão das luvas de borracha sintética e de PVC, o novo regulamento, né, ele traz essa possibilidade de certificar todas as luvas
cirúrgicas, de procedimento não cirúrgicos, né? Segundo as normas também da STM, que foi o quê? Uma nova proposta que a gente vai trazer, tá bom? Porque hoje, o que a gente tem de documento de referência hoje? Pelo Inmetro, essa avaliação, certificação, ela vai poder ser pela ABNT-NBR, né? Basicamente pelas ABNT-NBR, eles chamam a ISO A11193, parte 1 e 2, que são as luvas de látex, né? E se eu não me engano, a parte 2 é específica de PVC, a 10, a luva cirúrgica, que ficou com a ISO, né? A NBR, a ISO 10282, e a ISO 37 é de materiais de látex em geral. Ela chama também a BNT-NBR a 5426, que é de amostragem, e também faz a referência do RDC da Anvisa. E aí a nossa proposta, ela vai continuar, não, ok, vamos chamar todas essas ISOs, né? A 11193, parte 1 e 2, 1082 e a 37 vão continuar. E, gente, de amostragem, vocês vão perceber ao longo, a gente vai explicar, a gente excluiu a 5426, a RDC da Anvisa 547 também, já vamos apresentar aqui as justificativas, e a gente acrescentou o quê? As STMs, justamente para possibilitar essa avaliação das luvas de borracha sintéticas e de PVC alinhadas com o mercado internacional. Porque a gente viu, se a gente deixasse só os requisitos previstos, né, nas ISOs hoje, nas NBRs ISO, elas não contemplariam, né, não iam abranger essas luvas que estão hoje lá no mercado internacional, tá? Nos requisitos como elas estão sendo fabricadas. Então, gera uma demanda do setor, né, uma demanda antiga, olha, a gente precisa, tem que ter alteração, por isso que a gente não consegue trazer as luvas sintéticas, borrachas sintéticas, principalmente a nitrílica, né, tem uma condição lá de espessura, pela ISO a gente não consegue trazer. Né? Como a nossa BNT hoje, aqui a NBR, é só uma tradução da ISO, né, ela não altera nenhuma especificação, então, para possibilitar a entrada dessas luvas de borrachas sintéticas e essas de PVC, em geral, né, sintéticas em geral, a gente, olha, vamos trazer, então, essa possibilidade da certificação também ser por uma norma estrangeira, no caso, STM, tá? Então, aqui, assim, a gente vai entrar um pouquinho mais, vai detalhar um pouquinho mais nos slides à frente, tá? Para vocês também não se assustarem, mas é importante a gente ressaltar que, em relação à inclusão dessas normas, foi feita toda uma comparação detalhada entre as normas da série, vou chamar aqui NBR ISO, tá? Mas lembrando que é só uma tradução da ISO, foram feita essa comparação da série NBR ISO e STM, e pela comparação que a gente fez aqui interna, a gente viu que não tinha tanto prejuízo técnico a gente incluir a previsão da certificação segundo a série STM também. Tá? Então, a gente vai pontuar aqui para vocês nos próximos slides essa comparação, um resumo dessa comparação, o que é mais relevante, até para o setor. Olha, a gente a gente não simplesmente não incluiu aqui de olhos fechados. E vimos que não, tá tranquilo, basicamente a mesma coisa. Tá? E aí, em relação aqui, né, a 5426, como eu pontuei para vocês agora, hoje ela é uma norma de amostragem, ela é uma norma lá que foi, a última revisão dela foi em 89, e a nossa proposta é que os critérios de amostragens não mais terão como referência essa norma, a BNT, a NBR 5426, mas sim a norma indicada na própria ISO, né, na NBR ISO, e na STM, que por sinal eles referenciam a mesma norma, tá? Que é uma ISO. As duas normas, para esse critério de amostragem, eles fazem referência à mesma norma. A gente vai apresentar também aqui para vocês. Em relação à RDC da Anvisa, o que a gente fez? Na verdade, a nossa proposta hoje, na publicação desses anexos, né, desses que já foram publicados e dos novos, é construir anexos mais compilados, mais objetivos, né? Como a Cris pontuou ali no DPFF. Que o DPFF ele citava fazer uma lista exaustiva de todos os ensaios que era necessário. O Hack Vigente hoje faz isso. A nossa ideia é o quê? Não, vamos referenciar só a tabela da ISO tal. Todos os ensaios já estão na tabela lá da ISO, então basta a gente fazer a referência da tabela. Então, a nossa proposta aqui basicamente, a base para esses nossos regulamentos serem as normas técnicas, né? Essas normas técnicas de ensaio.
e não ficar citando outros regulamentos paralelos. Não que a gente desconsiderou aqui o RDC da Anvisa de forma alguma, que a gente quer conversar, né? Os dois regulamentos têm que conversar. Então, assim, o que a gente entendeu? Que também o RDC da Anvisa, na verdade, ele faz muita referência, na verdade, ao RAC vigente, né, o 485, que é a portaria do Inmetro, e também a norma técnica em si. Então, o que a gente pegou, que a gente viu ali no RDC da Anvisa, olha, esse aqui está só no RDC, vale para a gente? Vale para a gente. A gente trouxe para o corpo do nosso anexo. Por isso que ela não vai ser citada aqui, na verdade. Então, ela não é indicada como um documento de referência para certificação, mas o que tem lá de relevante hoje no RDC, nós trouxemos para o texto nosso do corpo da portaria, principalmente a parte de definição. E tinha muita ali de gente de definição de termos técnicos, que era um pouco diferente do que está na norma, na própria NBR ISO. Vamos dizer assim, era mais completo no que tinha no RDC, e até porque o mercado já está acostumado, e não tem tanta diferença, a gente não, vamos trazer o que RDC traz, questão essas de definições e de embalagem. Então, apesar da gente não fazer essa referência expressa, o que está previsto no texto da RDC, hoje a gente trouxe para o texto da CAL, que a gente entendeu que era cabível e que também não foi repetitivo com o que está na norma. O que está na norma, a gente vai basicamente referenciar a norma, tá? Só para deixar claro isso, que a gente não descartamos em si a RDC. Tudo que tem lá na RDC da Anvisa, que vai continuar sendo aplicado, que a gente entendeu, não, isso aqui continua, vai estar previsto no corpo do nosso anexo aqui, certo? Carol, só para acrescentar também aí, já aproveitando que você citou a Anvisa, só para esclarecer, assim, a gente está em contato, né, a Carol comentou, então a gente teve algumas reuniões com o pessoal da Anvisa, a gente até convidou para essa reunião, eu não sei se tem alguém presente aí, eles estão, inclusive, aguardando a gente disparar essa nossa consulta pública para poder iniciar o processo deles lá de revisão da RDC, tá? Que justamente a ideia é essa, é fazer que os dois documentos, as duas regulamentações caminhem juntas, tá? Num mesmo sentido, tá? Então, eles estão monitorando também, esperando a gente disparar aqui essa consulta pública para poder justificar a revisão lá deles também, tá? É isso que eu acho que era um grande medo do setor, né? Esse receio era isso, a gente exigir a portaria nosso regulamento exigia alguma coisa diferente do regulamento da RDC da Anvisa. Então, só para acalmar vocês aí do setor, estamos alinhados, estamos caminhando juntos, e vai ter, igual a Cris pontuou bem, vai ter essas publicações paralelas aí, para, no fim, quando entrar a publicação, quando tiver vigente mesmo o nosso anexo, tá tudo alinhado, tudo redondinho, tá? Então, assim, só para pontuar, resumindo, então, nos documentos de referência aqui, né, da nossa proposta, a gente indicou apenas as normas técnicas que servirão como base para a certificação desses equipamentos que a gente está falando, né, que são as luvas cirúrgicas, não cirúrgicas, sob regime de vigilância sanitária. Porque no RAC vigente hoje ele cita NBR, ele cita Anvisa, ele cita a própria NR6, enfim, ele cita vários normativos que, na verdade, assim, implicitamente estão inclusos ali, vão até estar neste, claro que tem a portaria 672, ele cita até a própria portaria, mas assim, não caberia a gente aqui no documento de referência citar a nossa portaria 672, já que o anexo é da própria portaria, né? Então, claro que está tudo dentro, tudo se aplica. Então, a gente só fez um resumo, enxugou, né, o que tem hoje no Inmetro, que realmente ele cita vários documentos ali de referência, né? Nós optamos por deixar basicamente e seguir esse padrão, vocês vão perceber isso, esse padrão nos outros regulamentos, citar basicamente as normas técnicas que vão servir para base para fazer essa avaliação, certo? Então, vamos lá. Aqui, ó, basicamente é só um resumo para vocês visualizarem, tá? Uma tabela de correspondência entre as normas NBR ISO e a STM, certo? Para as luvas de procedimentos não cirúrgicas. Então, basicamente assim, tá? Hoje, o que? Para as luvas de procedimento não cirúrgicos, a gente tem a NBR ISO, né? 11193, que ela é
Aqui é a parte 1, tá, gente? Eu troquei. Aqui saiu 2, mas aqui tá 1, né? Seria luva para exame médico de uso único, parte 1, que ela vai falar das luvas de látex e a solução de borracha, certo? Que é a de mistura. Aqui, então, a gente teria o quê? Correspondentemente, a STM, ela separa, ela traz a norma, a STM 3578, especificamente para luvas de látex, a 6319, especificamente, são as nitrílicas, né, luvas de nitrilo, 6977, são as luvas de cloropreno, é bem difícil emitir CA para esse tipo de luva, não sei, acho que eu emiti uma vez só. Mas tem também elas, tanto aqui quanto aqui, das de borracha sintética, certo? E a parte 2, a NBR, ela vai falar basicamente das luvas de PVC, e para as luvas de PVC a gente vai usar a STM 5250. Para as luvas cirúrgicas, é a mesma norma, tanto assim, elas não são divididas, né, pelo tipo de material de composição da luva. Então, a BNT-NBR e a ISO 10282, certo? Para as luvas cirúrgicas. E para a STM vai ser a 3577. Tá? Então, aqui é só um resumo mesmo para vocês irem, que vai mudar um pouquinho, né, a nomenclatura das normas. Foi só o intuito mesmo de trazer, de referenciar, de demonstrar essa correspondência para vocês. Aí aqui é uma outra tabela, né? A gente aqui já vai começar a fazer uma breve comparação dos requisitos avaliados aqui. Aqui é um resumo. No que a ISO, quando eu falo aqui, gente, por favor, né? ISO entenda NBR e ISO, porque é só uma tradução e essas tabelas a gente construiu usando toda a ISO. Mas o nosso regulamento ele vai chamar, tá, a BNT-NBR, a versão traduzida. E STM. Então, o que a gente fez? A nossa comparação inicial foi comparar os requisitos avaliados segundo essas duas séries, tá? Na verdade, o que a gente percebeu que a STM, ela é mais completa, né? Ela traz uma quantidade maior de requisitos obrigatórios a serem avaliados, né? Na verdade, assim, ela seria mais criteriosa do que a própria ISO, né? Por exemplo, aqui, ó, ensaio de impermeabilidade. As duas normas, elas vão fazer essa previsão, né, que é a ausência de furos. Em relação à dimensão, que entra largura, comprimento e espessura, também tem a previsão nas duas normas. Propriedades mecânicas, que é a força de ruptura, né, no alongamento é a propriedade de tração, né, tracionamento aqui. Força na ruptura e alongamento, né, na ruptura da luva, enfim. Também tem as duas normas, elas trazem essa previsão. E aí aqui a gente entra para os ensaios específicos da STM, que ela também vai trazer a previsão do teor de proteína, quantidade total, né, que você vai ter naquela luva, basicamente, se vai exceder ou não esse limite recomendado. Ela também faz uma avaliação das proteínas alergênicas, se vai exceder também o limite recomendado. Em relação ao pó, né, se ela realmente, para as luvas sem pó, se elas realmente não têm nenhum resíduo de pó, e para as luvas com pó, se ela está respeitando a quantidade ali máxima de pó que aquelas luvas têm. Toda essa avaliação aqui, elas não têm, né, nem para as luvas cirúrgicas, nem para a luva de procedimento, na versão ISO, tá? Elas só estão previstas na STM. A questão da esterilidade, a STM, para a luva de procedimentos não cirúrgicos, ela faz essa avaliação também. Tá? Na luva cirúrgica, essa avaliação aqui é feita tanto na STM quanto na ISO, né, na versão ISO, mas para as luvas de procedimento não cirúrgico, ela é prevista só na série da versão STM, o ensaio em si, tá certo? Então, assim, esse aqui é uma tabela comparativa dos requisitos avaliados, que sempre, não, porque para a gente quebrar um pouco esse paradigma, não, porque a ISO é a norma mais completa. Na verdade, quando a gente foi entrar na norma, a gente viu que a STM é bem mais criteriosa, certo? Do que a versão internacional, a versão ISO, né, NBR. Então, continuando aqui a comparação, a gente vai agora, basicamente, eu vou passar rapidamente por cada um desses requisitos, tá? Só para vocês conseguirem visualizar que a diferença não é tão grande entre as duas normas, certo?
primeiro requisito que eu vou mostrar aqui para vocês é a questão da impermeabilidade, né, que é a ausência de furos. Nada mais é que essa avaliação de ausência de furos. Ele aqui essa primeira tabela aqui são para as luvas de procedimentos não cirúrgicos, que são cirúrgicas, e para as luvas cirúrgicas, certo? Então, aqui, basicamente, a gente fez uma comparação do que está previsto na NBR ISO, na STM e o que está vigente hoje no RAC, tá? Na portaria do Inmetro. Em relação à impermeabilidade, eles fazem um ensaio basicamente avaliando o NQA, né, que é o nível de qualidade aceitável. Tanto a ISO quanto a STM, elas usam o mesmo índice de NQA, que é 2,5%. O RAC hoje vigente do Inmetro, ele é mais rigoroso, ele faz um índice de 1,5%, certo? Em relação à metodologia de ensaio, é basicamente a mesma, não tem alteração. Para as luvas cirúrgicas, de novo, então, o requisito lá de NQA, o índice de NQA previsto tanto na ISO quanto na STM é o mesmo, 1,5%, né? O RAC hoje vigente, ele traz um requisito mais rigoroso, de 0,65%. Então, e a metodologia é equivalente. Então, como observação, a gente tem o quê? Que esse NQA, né, que é o número permissível de luvas não conformes vazando na amostra, é o mesmo que vocês puderam ver para as duas séries de normas, tanto ISO quanto STM. Já o previsto no RAC, ele é mais rigoroso. Lembrando que todos fazem esse teste com 1 litro de água imediatamente após 2 minutos aproximadamente. Então, a metodologia de ensaio é a mesma. Então, aqui, a nossa proposta que vai trazer do nosso regulamento é o que? É justamente utilizar o índice de NQA indicado na ISO e na STM, né, que, por sinal, são convergentes. Então, aqui, a gente, na nossa proposta, a gente está adotando o índice da norma mesmo, e não o índice que hoje está vigente da portaria. Então, na verdade, a gente está deixando esse critério um pouco mais rigoroso e vai entender o que está previsto na norma, porque a gente entende cabível, olha, porque tanto é o argumento, não, né, que o grupo, a gente segue a norma ISO, é uma norma com critérios internacionalmente aceitos, STM é uma norma estrangeira, tá ok. Mas a gente está entendendo, olha, gente, se internacionalmente eles estão ajustando, aceitando tanto um índice convergente, tanto de índice e STM é o mesmo índice de NQA para esse ensaio de impermeabilidade, não tem por que a gente não entender o argumento técnico para o nosso, aqui no Brasil, especificamente para a nossa luva, no nosso mercado, ter mais rigoroso. Tecnicamente, a gente não achou que seria cabível nesse momento, poderia até ser uma barreira, né? Técnica. É claro que essa é a nossa proposta. Então, se tiver opiniões diferentes, divergentes, por favor, apresentem lá na consulta pública e fundamentam, né? Fundamentem, por favor, porque a gente entende o que é. A ideia nossa aqui, de novo, eu vou, né, para esclarecer, né, para vocês aqui, que a gente a coordenação, ela optou o quê? Como padrão, é o nosso padrão geral, regra geral, para todos os regulamentos, adotar o previsto na norma técnica na íntegra, a previsão, e não ficar criando exceções de requisitos. Então, a gente vai adotar a norma ISO, mas para esse requisito específico, a gente vai fazer uma alteração. Adotar o requisito vai ser mais ou menos. Então, a ideia nossa aqui, a não ser que seja realmente, não, olha, isso aqui tecnicamente é justificável. A gente precisa ser mais rigoroso ou contrário, mais frouxo, assim. A gente vai alterar, adotar diferente. Mas, como regra geral, o padrão que a gente está construindo os RACs é isso. Adotar a norma técnica de ensaio na íntegra. Seja uma ISO, seja a BNT-NBR. Nesse caso específico, a gente também está dando a possibilidade da norma estrangeira, né? A STM, adotá-las na íntegra, não criando exceções. Entendeu? Aqui, no caso, a gente vai trazer um ensaio microbiológico, mas não seria uma exceção de ensaio, que tanto a ISO quanto a STM, elas não fazem a previsão do ensaio microbiológico, né? E como a nossa proteção aqui é para proteção biológica, a gente entende que tem que ter esse ensaio. Mas a gente vai falar um pouquinho mais na frente. Então, a justificativa para a gente manter esse índice de 2,5 e não um critério mais rigoroso é basicamente isso, gente. Vamos aceitar, olha, se a norma internacional está utilizando esse critério e você tem outra norma estrangeira que utiliza o mesmo índice, por que o nosso aqui vai ser mais rigoroso? Se internacionalmente né, esse padrão, esse índice já é aceito, por que no Brasil
a gente está adotando esse critério mais rigoroso? A gente não viu esse argumento. Tecnicamente, a gente não conseguiu apresentar aqui nenhum argumento para defender hoje, né, nas condições hoje de mercado, no nosso panorama atual, para apresentar, para manter esse índice mais rigoroso, tá certo? O próximo aqui, vou apresentar aqui para vocês a tabela comparativa em relação a dimensões, né, para essas luvas, que elas são avaliadas também. Só vou pontuar aqui, basicamente, como vocês viram lá, esse TM, ela é uma norma para cada material, né? Você tem a de látex, a nitrílica, cloropreno e a de PVC. Aqui, esses dados aqui, eu trouxe só da de látex, tá? Então, estou comparando aqui, o que vocês vão ver de azulzinho é o que está na STM, especificamente na de látex, mas já adianto para vocês que a gente fez também das outras e não é muito diferente, tá? Não tem tanta variação. É só porque senão a tabela ia ter muita informação e ia ficar muito confuso. Então, aqui em vermelho, a gente tô mostrando aqui para vocês o índice, né? O índice previsto que está lá na versão NBR ISO, e em azul, em STM. O que está de amarelo são os pontos que são divergentes. E assim, o que acho que é importante vocês perceberem, visualizarem aqui, que é o que é a nossa intenção, é justamente o que são, quando tem essa divergência, que é o que está destacado em amarelinho, é mínima divergência. Tá? Por exemplo, aqui só mostrando para vocês, tanto a NBR quanto a STM, elas fazem, em relação à dimensão para luvas de procedimento não cirúrgico, que é essa tabela específica, elas fazem essa previsão que você pode apresentar o tamanho da luva, né? Tanto pelo código de tamanho, código numeral, que é o conhecido, que a gente tem 6, né? Que vai de 6, 6,5, 7, 7,5, 8, 8,5 e 9, tanto pelo nominal, tá? Isso aqui está previsto nas duas normas, certo? Então, eu posso falar 6 e baixo, eu posso usar o extra pequeno, né? Ou pequeno, único e médio. Aqui a diferença é que a gente tem que a STM, ela traz requisitos específicos para o grande, né? X grande, XX grande, e aqui na ISO extra grande, ela vai trazer tudo acima dos 110 milímetros, já entra aqui como extra grande, tá? Então, aqui, basicamente, o que eu quero mostrar para vocês, por exemplo, aqui, ó, essa aqui de, né, a numeral, quando for tamanho 6 ou abaixo de 6. Na versão ISO, ela vai até, né, 82 milímetros, ou seja, para ela estar em tamanho 6, ela tem que ser igual ou menor que 82 milímetros. Já para STM é 75 milímetros. A diferença é que tem milímetros e você tem um erro, né? Para 6 milímetros para mais, 6 para menos. Nas outras, todos os outros tamanhos se convergem, a diferença vai ser justamente nesse erro, que é a ISO, ela faz uma janela de 5 milímetros, a STM vai fazer de 6. Aqui nesses tamanhos também tem uma diferença, mas é mínima, né? Lembrando que a gente está falando de milímetros. A mesma coisa também, quando a gente fala de dimensão, no caso do tamanho nominal, quando existente, a gente também entendeu que é uma variação mínima, não justificaria, por esse motivo, a gente barrar, né? Não aceitar essas séries STM. E a grande questão aqui é a questão da espessura, né? Que a ISO, em geral, em todas as versões, ela aceita para as luvas de procedimento não cirúrgico, independente do material, ela faz essa avaliação de 0,08 milímetros, né, para a área lisa e 0,11 para a área com textura, essa espessura mínima. Já a versão STM, esse índice de 0,08, ele é válido, é independente, tá? Se é lisa ou textura, ela usa só um parâmetro, e ela é válida para as luvas de látex, certo? As luvas nitrílicas, ela vai usar o parâmetro de 0,05. Esse aqui era um motivo do embarreiramento, de você não conseguir colocar as luvas sintéticas, principalmente as nitrílicas, na certificação, no âmbito de certificação. Era uma problemática que a gente enfrentava, que na época a gente não conseguiu, né? E por isso que elas ficaram fora da certificação. Então, para trazer essas luvas para certificação, que a gente ganharia ali no controle pós-mercado, que é o nosso objetivo, então, por que não passar a adotar esse critério previsto na STM?
a gente teria a possibilidade também de não, vamos adotar só NBR e ISO. Ah, não, mas para esse critério aqui específico de espessura, a gente pode adotar para as luvas nitrílicas essa espessura prevista lá na STM. Mas o nosso questionamento aqui foi isso, gente, o que a gente não quer construir, igual a gente já pontuou, é adotar uma norma que seja ISO, na NBR ISO, e ali tá, não, para esse requisito tem uma exceção. Não é o objetivo que a gente tem um padrão para construir esses outros regulamentos, ficar criando, tipo, a gente adota, não, a gente adota ISO ou NBR, mas tem um porém, esse aqui é exceção, esse aqui é exceção, esse aqui é exceção, a gente não quer isso, construir tipo um Frankensteinzinho. E aí a gente entendeu, olha, a possibilidade seria, será que a gente não consegue adotar um ou outro? Será que é tão inviável assim a gente passar a adotar uma STM, apesar dela ser uma norma estrangeira? Que é claro, a gente sabe toda aquela hierarquia. Primeiro a gente tem a norma internacional, a gente tem, né, a norma internacional, primeiro é regra, também é padrão, não é que a gente vai de olhos fechados para a norma estrangeira. Mas nesse caso aqui, por conta dessa demanda específica do mercado, do que a gente tem, o que tem sido aceitado, né, internacionalmente lá fora, a gente achou importante fazer essa avaliação, tá? Trazer essa comparação, a gente avaliou e o que a gente está apresentando para vocês aqui é justamente isso. Olha, acho que dá sim para aceitar, vamos ver aqui. Então, e aí toda essa metodologia, como eles fazem esse ensaio de espessura, até a metodologia para eles avaliarem essa dimensão, a gente comparando, é porque não trouxe aqui, só trouxe os critérios, é bem semelhante, tá? Da ISO STM, certo? Então, aqui, como a gente já falou aqui nessa tabela, a gente já consegue visualizar, né, alguns pontos de diferença em relação aos requisitos previstos de norma da ISO STM, mas, né, ressaltando novamente, essas diferenças não são consideradas relevantes para fim de avaliação de certificação do equipamento. Certo? E aqui no próximo slide é essa mesma comparação em relação agora às luvas cirúrgicas, tá? Que, né, referente à dimensão das luvas cirúrgicas. Certo? Aqui a gente, da mesma forma, a gente consegue identificar alguns pontos de diferença, né? E semelhanças também, e também, do mesmo jeito, essas diferenças tecnicamente não são razoáveis para a gente argumentar para não adotar. O que vocês já podem perceber de cara aqui é que para a luva cirúrgica, em relação a essa codificação, tantas duas normas, elas só trazem a previsão dessa codificação numeral, tá? De tamanho, não é aceita aquela codificação nominal, igual para luvas de procedimento não cirúrgico. Isso aqui está comum para as duas normas. Da mesma forma que em vermelho é o que a ISO traz, em azul é STM, para luva cirúrgica, e em amarelo aqui a gente destacou o que elas trazem de diferente. Aqui, basicamente, a gente vai ter em relação à dimensão em si, tamanho, só para luva de 5,5, né, o tamanho 5,5 e 6, que também a diferença aqui é 2 milímetros e 1 milímetro, e a diferença no erro aqui, que é 1 milímetro, assim, não seja ser significativa, né? E em relação aqui ao comprimento também tem alguma diferença, mas não passam de 5 milímetros, a não ser que essas do final, que são as maiores aqui. Tá? Aqui em relação à espessura, ambas elas usam a de 0,1, 0,10 milímetros, então não traz diferença em relação à espessura, independente do material, tá bom? Aqui, pronto. Aí, nesse slide aqui, a gente vai trazer a comparação, né, dos requisitos mecânicos, né, que são as propriedades de tração, previstos na NBR, ISO e STM. Então, ambas as normas, ela prevêem que as propriedades de tração sejam avaliadas antes e após o envelhecimento. Qual que é a diferença, então? Voltou aqui. Né? Contudo, a metodologia de ensaio, o modo como elas avaliam esse requisito, essas propriedades de tração, eles são diferentes. É uma metodologia de ensaio diferente. Tá? Então, aqui fica até difícil a gente fazer essa comparação, a gente pegar o requisito em si, o valor do requisito em si. Porque vocês vão ver aqui, por exemplo, na ISO, o requisito aqui, a força mínima de ruptura tem que ser 7 newtons.
Nossa, mas da STM ela coloca K12, 18, ou a depender, porque eles dividem, eles têm uma classificação que eu acho que não tem necessidade da gente apresentar aqui agora. Diferença se é látex tipo 1, látex tipo 2, é diferente da classificação um pouco da ISO, não tem tanta relevância assim. 18, então ela pode ser 18 ou 14 para luva de borracha natural, né? Que o mínimo, mas ela ela não vai utilizar em Newton, né? A unidade aqui escolhida foi megapascal. E aí a gente tentou até fazer uma correspondência, mas o que a gente vê? Olha, como os ensaios, a metodologia de ensaio em si é diferente, a gente não vai conseguir comparar um resultado do outro. Então, aqui eu vou até tentar explicar mais ou menos como é feito o ensaio. Então, laboratórios, depois, se eu falar alguma besteira em relação aqui como é feito o ensaio, depois vocês podem lhe corrigir na hora das perguntinhas, tá? Então, assim, no caso da ISO, como é que é feito esse ensaio? Ele é a força mínima de ruptura. O objetivo em si, acho que o objetivo em si dos dois ensaios, o objetivo final é o mesmo. É você avaliar a força necessária para você romper aquele material. A metodologia de ensaio, o método como você vai ensaiar que é diferente. Pela ISO, a gente usa uma força ali na ruptura. Então, eu tenho minha amostra, vou alongando, né? Eu tenho a amostra, estico ali ela e faço uma força. Não sei se é por cima ou por baixo, enfim, aplico uma força ali naquela minha amostra e aí eu vou aumentando e vejo até quanto o material vai resistir, ou seja, até a força que eu tenho que aplicar, a quantidade para o material se romper. Então, aqui eu aplico uma força, né, no meu material e vejo até quando ele vai resistir para ele se romper. Então, aqui eu vou avaliar a minha força mínima na ruptura, certo? Até quando o meu material resiste. Já na STM, a metodologia dela é a resistência à tração. Acho que a diferença de tração para força, a força eu aplico a força, a tração é como se eu estivesse puxando, né, esse material. Eu traciono ele de um lado, traciono ele do outro, vou esticando esse material, medindo a força também que eu faço nessa tração, nesse esticamento, e ver até a força que eu tenho que aplicar para o material se romper, né? Então, aqui eu acho que é basicamente o modo que eu aplico essa força. E aí, por essa razão, por ser metodologias de ensaio diferente e serem avaliados por unidades diferentes, a gente não consegue comparar puramente avaliando o índice, né, o valor absoluto, certo? Então, aqui, mas assim, igual a gente falou, o objetivo final é o mesmo, é você medir a força de rompimento, né, a força que eu tenho que aplicar para aquela amostra se romper, certo? Então, assim, e aí é difícil fazer essa comparação absolutas em termos absolutos, que acho que é relevante aqui pontuar é que tanto uma e outra faz essa avaliação de propriedade de tração antes e após o envelhecimento, certo? E isso aqui já converge, então, seu objetivo final é o mesmo, né? Em relação já para as luvas cirúrgicas, né, aqui isso. E a gente tem esse, perdão aqui, voltando ainda na tabela de procedimentos não cirúrgicos, a gente tem também a avaliação do alongamento mínimo na ruptura, né? Aí essa avaliação, sim, a gente consegue comparar, a gente vê que os dois, a unidade, né, em porcentagem, que vai avaliar, né, a porcentagem, acho que o percentual do que aquela minha amostra vai esticar, o tanto que o mínimo que ela pode, né, acho que esticar até ela se romper. Então, o que a gente destacou aqui em amarelo é o que tem de diferença, né? A ISO ela vai trazer uma diferença ali, a diferença vai estar basicamente nas luvas de PVC, tá? Que a ISO ela vai prever um mínimo nesse alongamento, mínimo de 350%, enquanto a STM traz esse requisito de 300%, a mesma antes e após envelhecimento, né? Para as luvas cirúrgicas, é basicamente a mesma questão, a mesma diferença na metodologia de ensaio para ISO. Ele vai usar esse ensaio de força mínima de ruptura, e para na versão STM ele já faz esse ensaio de resistência à tração. Por isso, né, que os valores absolutos são tanto diferentes. A unidade também para ISO é Newton, para STM é megapascal. Todos os dois equivalores são mínimo, né, que eles representam. Também fazem avaliação, o ensaio antes e após o envelhecimento, isso é comum. Também vão fazer um ensaio de alongamento mínimo na ruptura.
Aqui a gente vai ter também uma diferença nos valores absolutos. Aqui a gente tem como comparar, porque a unidade é o mesmo, o ensaio é o mesmo, né? O valor, assim, vamos dizer, a metodologia. Então, a variação aqui é basicamente de 50 milímetros, né? Entre um e outro, no mínimo. Também acho que tecnicamente não justifica ter uma diferença significativa para a gente evitar essa certificação via STM. E para as luvas cirúrgicas, eles ainda trazem a avaliação da força máxima requerida para produzir um alongamento de 300%, né, medida em Newton, no caso pela ISO, e de 500%, que vai ser a unidade megapascal, no caso da série STM. Né, aqui também, como os índices de alongamento aqui máximos permissíveis, aqui eles são diferentes, né? Pela ISO é 300% aqui e pela STM é 500%, fica difícil a gente fazer essa comparação em valores absolutos, olhando só aqui para o resultado em si, certo? Mas, mais uma vez, né, o nosso entendimento foi que essa diferença não trará prejuízo para a certificação do equipamento, na certificação total, né, no modelo proposto que a gente está trazendo para vocês. Então, essa parte aqui de comparação, essa primeira parte da apresentação, foi justamente isso, para mostrar para vocês que a gente foi feito esse trabalho, sim, de comparação de norma ISO e STM, para verificar se seria viável, né, qual seria a viabilidade de introduzir essa certificação também pela opção, né, pela série STM, tá? Agora, nos próximos slides, a gente vai entrar basicamente na comparação do que vai alterar ali na prática, no regulamento do texto em si. Tá? Antes da gente só fazer essa comparação do quadro a quadro, é só importante o quê? O que a gente tem também, que é o nosso texto hoje do anexo, ele vai prever o seguinte, gente, que basicamente o quê? Olha, eu não vou poder misturar, né, uma série, fazer a mistura. Não, eu quero o requisito da ISO e o requisito da STM. Não é isso que a gente está propondo aqui. Então, a nossa proposta é o quê? A certificação ela deve ser realizada integralmente segundo os critérios da norma internacional, né, ISO, ou integralmente segundo os critérios da norma estrangeira, que a gente está apresentando na STM, a escolha do fabricante ou importador, né? Ou seja, né, o que é? É vedada a combinação dos requisitos estabelecidos na norma internacional com aqueles previstos na norma estrangeira. Ou seja, é vedado, né, eu misturar os requisitos previstos em cada uma das normas. Vou pegar esse requisito aqui da ISO e esse aqui requisito da STM, e no meu final certificado vai ter tanto avaliação ISO ou STM. Não é isso que a gente está propondo. Então, assim, se o fabricante importador optar por fazer a certificação pela NBR ISO, todos os requisitos devem ser avaliados segundo a NBR ISO. De outro modo, se o fabricante ou importador optar por fazer a certificação pela série STM, que nós vimos aqui, já mostrando para vocês, que tem mais ensaios, né, na verdade, até que ela ISO, todos aqueles requisitos previstos nessa norma devem ser avaliados, né, inclusive aqueles ensaios adicionais que são obrigatórios também, observando os critérios previstos nessa norma. Então, essa opção, essa escolha vai ficar pelo fabricante STM. Se ele optar pela ISO, vai ter que fazer integralmente pela ISO. Se ele optar pela STM, integralmente pela STM, tá? E aí, então, a gente entra aqui na comparação em si. Agora, vamos entrar no texto, comparando também, fazendo essa breve comparação das diferenças, né, que o nosso novo regramento vai trazer em relação a atual portaria do Inmetro 485 que está vigente. Então, lá nessa parte de definições, que eles trazem os termos, né, que a gente tem aqueles conceitos, basicamente, a portaria ela 485, ela cita o que? Olha, vocês devem observar o que está aqui no meu texto, né, no próprio RAC, ali na portaria 485, e nos documentos de referência, que lembra que eu mostrei para vocês que no RAC vigente ele tem acho que uma infinidade de documentos. Ele cita até a própria NR6, ele cita a nossa portaria, que é a 672, ele cita o RDC da Anvisa, além das normas. Né? Ele traz uma gama inteira de documentos que a gente trouxe enxugado. O nosso anexo D, o que ele vai trazer aqui?
ele vai trazer os mesmos documentos de referência, que vão ser o quê? Ou as NBR ISO, ou STM, ou seja, eu vou usar para minhas definições dos conceitos que estão nas minhas normas técnicas, além do próprio corpo do que está previsto aqui no anexo D. E na consulta pública vocês vão visualizar, a gente também trouxe várias, no texto da consulta, várias definições. Ah, tá, e de onde a gente trouxe essas definições que está aqui no anexo D? Além das definições, a gente trouxe do próprio anexo, que vai ter algumas novas, a gente trouxe justamente ali do RDC da Anvisa, certo? E também da atual portaria vigente. Então, foi o que eu falei para vocês inicialmente. A gente não excluiu o documento da Anvisa até o RDC da Anvisa, então tudo que está hoje vigente lá no atual RDC da Anvisa 547, que a gente entendeu por bem, não, isso aqui, essas definições vamos manter. O que a portaria em metro também hoje vigente traz de definição, não, isso aqui acho que é importante manter. Então, a gente trouxe para o próprio texto do anexo D. Até por isso, a gente não vai fazer essa remissão expressa lá nos documentos de referência, tá? Então, elas vão estar no corpo do próprio anexo D, certo? Já em relação, comparando aqui os modelos de certificação, que é o nosso próximo aqui, em relação ao modelo de certificação, não houve alteração nenhuma, tá? O RAC vigente hoje, ele traz a opção, a gente pode certificar o fabricante, não o importador, pelo modelo 1B, que é o lote a lote, que a gente comentou até aqui nas perguntas, ou o modelo 5, né? Que é essa sistemática mais robusta, que tem a avaliação do SGQ, né? Da auditoria, enfim, auditoria de estágio de manutenção, continua exatamente o mesmo, tá? 1B ou 5, não houve alteração. Lembrando que isso daqui foi até chamar a atenção da gente, né? Essa proibição aqui, né, a vedação de importação a granel, salvo engano, ela não consta na versão 485 do Inmetro. Eles constavam nas versões anteriores do RAC, por algum motivo que a gente já nós pesquisamos, entramos em contato, deixa até o pessoal da Anvisa que falou, por algum motivo o Inmetro simplesmente, acho que foi na formatação mesmo, excluiu essa previsão aqui. E aí foi até uma solicitação deles trazerem de novo a previsão, né, essa vedação expressamente no texto. Então, essa regra já estava, se não está nessa portaria vigente, que eu acho que por erro não consta, ela estava nas portarias anteriores, nos RACs anteriores do Inmetro, tá? A gente só resgatamos ela de volta aqui por solicitação da Anvisa, tá bom? Só para pontuar isso para vocês. Enfim, aí aqui, gente, o que acontece? Comparando de novo em relação aos ensaios iniciais. Hoje, a portaria hoje do Inmetro 485 RAC vigente, ele vai trazer toda essa tabela aí. Nela, ele resume, como a Cris pontuou para a PFF, em vez dele remeter a norma específica, a norma técnica específica, eles trazem uma tabela. E aí, eles aqui até utilizam aqui como documento de referência RDC, né, portaria do Inmetro, que isso aqui a gente já excluiu, né, que a gente vai adotar somente as normas técnicas. Eles pontuam os ensaios, a base normativa, enfim, o item da norma. É uma tabela bem robusta, né? É bem, assim, complexa, completa. Às vezes fica até difícil a leitura e a gente identificar. E o nosso objetivo aqui nada mais é que tornar tudo mais prático, mais fácil, mais objetivo, inclusive visualmente, tá? Então, o que a gente vai trazer em relação ao ensaio inicial, a gente só vai simplificar o que está escrito nessa tabela, que na verdade a gente não alterou muita coisa, mas visualmente ela vai ficar mais palatável, mais visível, mais fácil de entender. E a gente dividiu também, né, na nossa tabela, a questão das normas internacionais, para ficar visualmente bem claro que não se pode misturar uma com a outra, o que a ISO vai chamar e o que a STM vai chamar, tá? Então, é isso, né? Lembrando de novo que o objetivo aqui na publicação dos novos anexos é apresentar textos mais simples, mais enxutos, mais objetivos, né? Sempre utilizar, sempre que possível, a gente só referenciar a respectiva norma técnica de ensaio, certo? Sem criar no corpo do anexo em si, trazer textos, trazer várias combinações. Então, o nosso objetivo aqui é bem enxugar mesmo, né? Trazer o texto mais claro, trazer mais clareza na nossa proposta. Então, essa tabela aqui hoje é o que está vigente, tá?
em relação aos ensaios iniciais, o que teria pronto. A nossa proposta vai trazer o seguinte: olha, para os ensaios iniciais, se eu escolher, se você, fabricante ou importador, escolher optar por fazer essa avaliação pelas normas internacionais, que, na verdade, de novo, considerem aqui ser a BNT, que o RAC não vai estar ISO, vai estar, como tem a tradução, né, a gente respeitou aí os critérios, então vamos utilizar a BNT NBR ISO, tá? Vai ser a BNT que aqui no título sai internacional, mas aqui está certinho. Então, a nossa tabela aqui a gente tem aqui a avaliação, né, requisitos a serem avaliados em luvas cirúrgicas e de procedimentos não cirúrgicos segundo as normas ISO. A gente só separou, tá, gente, esses requisitos das normas internacionais, né, da ISO da STM, justamente para não ter essa confusão. Então, se você optar pela seguir a BNT NBR ISO, você vai ter que fazer esses ensaios aqui que estão previstos na respectiva norma, ou seja, luva cirúrgica, que é aquela 10282, que é a dimensão, as dimensões físicas, os ensaios mecânicos, impermeabilidade, para procedimentos não cirúrgicos de látex, né? De látex e borrachas sintéticas, em geral, ou misturas, que é 11193, parte 1, se for de PVC, 11193, parte 2. Todos os ensaios previstos na norma, tá? Não tem exceção. E, adicionalmente, a gente tem o quê? O ensaio microbiológico. Por quê? Porque a versão, a norma ISO internacional e, por consequência, a NBR, que é só uma tradução dela, não traz a avaliação desse requisito, tá? De microbiológicos. E, assim, não teria muito sentido, já que a nossa luva de procedimento, né, e a cirúrgica, elas são indicadas, o objetivo principal dela é indicada para proteção contra agente biológico, né, não teria tanto, assim, a gente entende que essa avaliação, né, essa avaliação biológica é fundamental para a certificação desses equipamentos, certo? Elas não poderiam estar de fora. Então, e aí, em relação aos ensaios microbiológicos, tá? Não inventamos nada, que a gente trouxe para a proposta aqui de texto do anexo D, são os mesmos requisitos que já está hoje no RAC vigente, tá? A gente só reorganizou de forma diferente, a gente juntou todos eles ali, tanto os requisitos quanto a metodologia de ensaio, está previsto no apêndice 1. Então, como é que eu vou verificar esses meus ensaios microbiológicos? Eu vou lá no apêndice 1 do anexo D. Lá vai constar tanto os requisitos quanto a metodologia de ensaio. Lembrando que esse requisito, esse ensaio, que essa verificação, ela vai ser válida tanto para a versão, para a série ISO, quanto para a série STM, certo? Além disso, entendemos também por colocar um outro apêndice de requisitos de rotulagem e embalagem. Por quê? Porque a RDC e tanto o RAC, eles trazem requisitos adicionais a mais, né, do que as normas técnicas. Então, como esse é um produto regulado também pela Anvisa, não teria tanto sentido a gente trazer aqui, fazer uma previsão diferente do que a Anvisa exige. Olha, se a Anvisa exige tais e tais requisitos, a gente tem que fazer um padrão. Então, por isso, e traz alguns requisitos sim a mais do que as normas. Então, nesse caso aqui, essa exceção assim, olha, você vai seguir o que está na norma técnica, que é o que vai ter no apêndice 2, além desses requisitos, eu vou querer que você me mostre isso aqui. Para rotulagem e embalagem, que a gente trouxe esses a mais também, eles migraram do que tem lá, do que tem a previsão no RDC da Anvisa, tá? A gente compilou tudo no apêndice 2, certo? E aqui, em relação a essa tabelinha aqui, já é em relação aos ensaios iniciais para as normas estrangeiras, tá? Para a norma estrangeira, que é a STM, que é o que a gente está adotando. É a mesma tabelinha, dividida aqui agora já pelos materiais cirúrgicas, látex, nitrílica, policloropreno, né, e de PVC. A gente faz a referência aqui da respectiva norma técnica de ensaio. Os ensaios, esses primeiros 3 aqui são comuns, né, com a ISO, dimensões mecânicas, impermeabilidade. Esses aqui já são específicos das STMs, que a gente já apontou: esterilidade, resíduo de pó, teor de proteína, quantidade de pó,
teor de proteína alergênica, né? E como eu pontuei para vocês, tem aquela mesma exceção dos ensaios microbiológicos que vão estar no apêndice 1 e a embalagem rotulagem do apêndice 2 do nosso anexo D. Tá bom? Então, vamos lá, pessoal. Continuando aqui, a gente já está caminhando para o final, tá, gente, da apresentação. Então, eu acredito que esses próximos aqui, acho que são mais rápidos mesmo. Então, vamos lá. Em relação às marcações, né, obrigatórias, essa alteração aqui, gente, foi mais no sentido de trazer clareza, tá, ao texto hoje que está vigente, deixando mais objetivo. Então, não tem tanta, não, a gente não trouxe alteração de mérito, não houve alteração de mérito em si. Foi mais uma organização do texto. O texto estava meio truncado, citava ali o item da NR6, citava o nosso comunicado. Então, de mérito, a gente não trouxe, a gente trouxe o que está hoje acontecendo na prática, a gente só organizamos aqui as ideias. Então, a nossa proposta, ela vai trazer o seguinte texto, né? Em relação a esse item de marcações obrigatórias da NR6. O OCP deve verificar se as marcações em caracteres indeléveis e bem visíveis exigidas na NR6 estão contidas no produto. Alternativamente, essas marcações obrigatórias poderão estar contidas somente na embalagem. Essa previsão, né, da marcação alternativa, ela veio junto com a comunicação, com a publicação do nosso comunicado, né? De um dos nossos comunicados, comunicado 57. E aí a gente trouxe a previsão do comunicado para cá, essa marcação, essa possibilidade de marcação alternativa. No RAC vigente ele cita expressamente o comunicado, mas já que a gente, né, que nós estamos fazendo essa revisão, a gente entendeu, ó, acho que é o momento ou a hora certa de a gente trazer esse texto para cá, então. Então, no nosso anexo lá vai estar previsto direitinho que alternativamente essas marcações obrigatórias que tem que estar no produto, que a gente sabe que é o que é o CA, o lote, né, e o nome comercial do importador, do fabricante, certo? Tem que estar no produto, né, e em relação a essas duas luvas aqui cirúrgicas de procedimento, né, do sobre-âmbito da Anvisa, elas poderão estar contidas na embalagem também, tá? Ou em um ou em outro, né, não também. Enfim, é só para isso, então não teve essa alteração de mérito, só trouxe mais clareza. Em relação ao próximo item aqui que a gente vai falar, é da definição de amostragem, tá? Essa alteração aqui a gente entende também que é uma alteração significativa que a gente está trazendo na proposta desse anexo D, tá? Por quê, gente? O atual RAC, né, ele traz o quê? Ele vai trazer esses níveis de inspeção e de NQA, né, bem como essa questão do tamanho da amostra, baseado na norma, na NBR 5426, né, que a última revisão dela foi lá em 89, que é a norma de amostragem da BNT. Então, toda essa questão de NQA, de nível de inspeção do tamanho da amostra, baseado nessa norma. Contudo, a gente fez, né, a gente foi, né, fazer essa pesquisa aqui pela ISO, né, dando essa detalhada, as nossas ABNT na NBR e ISO, que é uma tradução da norma ISO e na STM, elas especificamente, elas citam uma norma, uma norma de amostragem específica, certo? Então, a gente trouxe, entendeu por que não? Vamos já pontuado aqui, que a gente está batendo nessa tecla, que a coordenação entende, né, que a gente deve seguir os padrões internacionais previstos, o que está na íntegra, né, na norma, seja ISO ou na STM, e, de novo, a gente vai verificar que o que trazem, que esses dois regulamentos, esses dois normativos trazem, são coincidentes, né, e a diferença é justamente na nossa NBR, não por que então a gente está adotando uma NBR específica, uma ABNT NBR específica, se as nossas normas de referência, as nossas normas técnicas, elas chamam outra norma de amostragem. Mais uma vez, a gente não quer criar exceção à regra, o que está previsto no normativo técnico que a gente se baseia. Então, aqui, nada mais é, de novo, com uma outra tabela que a gente montou, uma tabela comparativa,
que a gente coloca o que está previsto, né, nessa segunda coluna aqui, o que está vigente hoje no RAC vigente, que é na portaria 485, que é o que eles chamam, né, é a regra que traz a BNT-NBR 5426, o que está previsto na ISO, certo? E o que está previsto na STM. Tanto as normas ISO, todas aquelas variações que a gente viu para luvas de procedimento não cirúrgico, seja a parte 1 e 2 da 11193, quanto todas aquelas da STM, elas vão chamar essa aqui, a questão da amostragem de níveis de inspeção, elas vão trazer aqui a ISO 2859. E é o que a gente está propondo no nosso regulamento aqui no anexo D para a questão da amostragem, tá? Do nosso tamanho da amostra. Então, basicamente, aqui a gente pontuou a diferença hoje em relação aos níveis de inspeção e de NQA. Para os ensaios, para os requisitos de dimensão e propriedade mecânica, são os mesmos, tanto no RAC vigente, quanto para o ISO, para versões, né, para a série ISO, quanto a CTM. Exatamente os mesmos índices, tá? Impermeabilidade, nós pontuamos lá no início da nossa apresentação que o RAC vigente ele é mais rigoroso do que os níveis tragos, né, pelas séries ISO e pela STM, do que eles exigem. Então, basicamente, aqui em relação a nível de inspeção, né, o RAC atual, para o ensaio de impermeabilidade e de embalagem, ele vai chamar esse nível S4, NQA de 1,5 para impermeabilidade e de 4 para verificação da embalagem, sendo que tanto, de novo, a gente vamos bater nessa tecla aqui, padrão internacional, série STM, série ISO são os mesmos. Níveis de inspeção para impermeabilidade, né, seria aqui esse G1 e NQA 2,5, tanto para STM quanto para ISO, certo? Lembrando que para verificação de embalagem, como esse requisito não está nas normas, eles não têm esse nível de inspeção nem de NQA, ok? Em relação aos ensaios lá específicos da STM, é claro que a ISO não vai trazer, porque a ISO não faz essa avaliação. A gente vai adotar também o que a própria norma STM, ela tá, os índices que ela indica de inspeção para os ensaios específicos, tá? Então, a gente não vai inventar, o RAC não vai trazer, ele vai fazer referência só em relação à definição da amostragem. Basicamente, o nosso texto vai ser, olha, observe o que está proposto na respectiva norma técnica de ensaio, que é a STM ou a ISO, a escolhida pelo fabricante ou importador, que eles vão trazer no corpo da própria norma, eles já vão trazer esses níveis de inspeção e de NQA, e em relação à amostragem, eles vão, olha, verifiquem a ISO 2859. Então, a nossa proposta é essa, olha, verifiquem o que está indicado na respectiva norma de ensaio. É a gente não inventar uma regra nova para o Brasil e trazer somente essa regrinha aqui, sendo que as normas que a gente já adota, elas trazem essa norma e esse requisito mínimo de amostragem, tá? Acho que eu voltei, né? Então, isso, vamos ver aqui. Ele estava com o mesmo slide do... sim, é porque um é para as luvas de procedimento e aqui as luvas cirúrgicas, tá? Para as luvas cirúrgicas, a diferença também é só no requisito no ensaio de impermeabilidade, né, que é a presença, né, de furos. Da mesma forma, o nosso RAC atual hoje, né, o RAC do Inmetro, ele é mais rigoroso em relação ao nível de inspeção de NQA do que a própria norma, a série ISO e a STM recomenda, tá? Então, em relação aqui, nível de inspeção, nosso RAC, ele exige um S4, ambas as normas, né, as duas, eu não sei se são um GI ou um G1, tá? Confesso para vocês aqui. Enfim, mas em relação a NQA, a gente tá, o RAC hoje vigente é 0,65, né, mais rigoroso do que o índice de 1,5 previsto tanto na ISO quanto na STM. Mais uma vez aqui, é a gente adotar o padrão internacional exigido pelas normas que a gente está se embasando. Então, fazer a referência ao que está indicado nessas normas, que vai ser essa parte da tabela. E em relação à amostragem, mesma questão, elas duas normas fazem referência a essa ISO 2859, que é o que a gente está propondo adotar,
tá? Lembrando mais uma vez que para os ensaios lá exclusivos da STM, a gente vai verificar os índices lá que estão previstos na respectiva STM, ok? Então, para a amostragem, a nossa proposta é basicamente essa, que vocês vão ver lá no texto na proposta de consulta, não vai ter nenhuma tabela de amostragem, nada específico, vai ser, olha, verifiquem, vai ser a amostragem, vai ser observar o que está disposto, seja na ISO, na respectiva norma técnica de ensaio, seja ela ISO, seja ela STM, certo? Vamos ver aqui. Isso, né? Em relação à estrutura do anexo, do nosso anexo D em si, a estrutura, né, organização do texto, aqui no final a gente vai ter essa comparação do certificado de conformidade, né, auditoria de manutenção e ensaios de manutenção, certo? Que basicamente a gente vai verificar aqui que não houve alteração. Então, trazendo para vocês justamente para mostrar o que está vigente hoje, vai ser o que vocês vão encontrar na nossa proposta. Em relação ao certificado de conformidade, o modelo 5 continua com a validade de 5 anos, o modelo 1B sem data de validade, né, atrelando-se somente ao lote aprovado, ou seja, é válido especificamente para aquele lote, por isso que o certificado não tem data de validade, e a gente já discutiu, né, foi um objeto de questionamento na parte da manhã, no nosso CA, ele sai especificamente, ele indica aquele lote que ele foi aprovado. Então, é só o lote X que pode ser comercializado e utilizado como EPI. Em relação à auditoria no sistema de gestão de qualidade, né, no SGQ, hoje a regra é que ela é feita a cada 12 meses, tá? Auditoria de manutenção. Essa regra permaneceu a mesma, tá? A cada 12 meses também. Em relação ao ensaio de manutenção, né, o ensaio em si, é feito a cada 6 meses, permaneceu também a cada 6 meses, tá? Isso aqui foi a proposta que a gente recebeu do grupo, não teve alteração e continua assim. De novo, mais uma vez, isso daqui é a nossa proposta na consulta, se quem entender, ler, avaliar, não, olha, gente, vamos trazer aqui, vamos fazer uma sugestão aqui nessa auditoria da mesma forma lá, de repente, de PFF. Se quem tem ISO, faz de uma forma, quem não tem, né, aquela já auditoria feita aprovada pela ISO, de outra forma. São sugestão. Aqui a gente entendeu, deixamos do jeito que está hoje no RAC, do jeito que recebemos desse grupo técnico. A gente não quis entrar nessa alteração. Questão do prazo aqui também, quem quiser propor alteração, tanto no ensaio quanto na auditoria, estamos recebendo aí a consulta justamente para isso, tá? Aqui, caminhando aqui já para o final, só para mostrar para vocês a organização que, além do anexo D do corpo em si, esse anexo ele vai trazer 2 apêndices, tá? O apêndice 1, que ele vai falar dos requisitos microbiológicos e metodologia de ensaio, e o apêndice 2, tá? Que ele vai falar dos requisitos de rotulagem para embalagem de luvas. Como eu já pontuei para vocês aqui lá naquele momento da tabela, da planilha que a gente trouxe, né, da exigência dos requisitos, a justificativa é o quê? Que esses ensaios microbiológicos, a luva é para proteção biológica, então de alguma forma a gente tem que ensaiar, avaliar esse requisito, e nem na norma, nem na série ISO, nem na STM eles fazem essa avaliação. É um ensaio que ele já está hoje previsto no RAC atual, né, na portaria 485 do Inmetro. Então, ele basicamente foi replicado para cá, para esse apêndice 1. A gente só organizou, porque essa tabela hoje no RAC, ela está prevista lá no corpo do RAC. Então, a gente só organizou, a gente chamou esse apêndice 1 lá naquela tabela de ensaios, e aqui a gente organizou o apêndice, né? Decidimos a primeira parte, ela vai falar do requisito em si, e a segunda parte do princípio de ensaio. Aqui, mais uma vez, não teve alteração de mérito, tá? E também o segundo slide, aqui ele não está publicado todo, porque não deu, a tabela ia ficar gigantesca, né? Vocês não iriam conseguir visualizar só uma parte, só para vocês terem ideia. Ele vai trazer os requisitos de rotulagem e né, embalagens de luva, tá? Mais uma vez, só explicando também resumidamente, aqui, já esses requisitos aqui, esse apêndice 2, ele já está previsto no RAC vigente, a gente trouxe ele para cá, também não teve alteração de mérito. E por que a gente manteve ele?
né? Porque além dos requisitos específicos lá das normas técnicas, que a norma técnica prevê, tanto hoje o RAC atual quanto o RDC da Anvisa, eles trazem mais requisitos, né? Mais conteúdo, né? Conteúdos a mais que a gente tem que avaliar na rotulagem e na embalagem. Então, justamente para não criar essa divergência entre a regulamentação do Ministério e da Anvisa, a gente vamos trazer o que a RDC chama para o nosso corpo, para não ter nenhum conflito, tá? Então, é basicamente o que está previsto hoje já no RAC vigente, tá? Então, não teve, mais uma vez, não teve alteração de mérito em relação a esses dois apêndices. Foi só para mostrar aqui para vocês a estrutura, como está organizado. Aqui a gente tem um anexo D e vai ter o apêndice 1, que vai fazer referência aos ensaios microbiológicos, o que eu tenho que verificar, como ele deve ser feito, e o apêndice 2, né, em relação à rotulagem e embalagem, o que eu vou ter que verificar, o que o OCP vai ter que fazer essa verificação, né, como. Então, gente, em relação a luvas, né, esse anexo de luvas, é isso que a gente tem que apresentar. Acho que aqui o objetivo foi pontuar as principais alterações que esse novo texto vai propor, vai trazer para vocês. E essas inovações, né, para a gente não adentrar, igual a gente poderia muito mais aprofundar na comparação, mas acho que não é o objetivo aqui. Foi trazer, basicamente, pincelar, olha, isso aqui é importante vocês verificarem, tá lá na consulta. Tá? Então, a gente entendia de negócio, mais uma vez, o esperado é que essa apresentação viesse pós-publicação do texto, que ali com o texto em si é que a gente estaria dando uma pincelada nas principais alterações. Então, isso é um pouquinho o contrário. Então, talvez vocês fiquem um pouquinho de curiosidade para ter o texto na íntegra, que vai estar bem mais detalhado, mas aqui a gente já está justificando e antecipando o que esse novo texto vai trazer para vocês, tá? Então, acho que essa parte, agora à tarde, a ideia era isso, apresentar esse anexo de PFF de luvas,